Amém. Vou pegar o pessoal sentar. É muito bom estar aqui. É bom falar da palavra do Senhor. Amém. E nós sabemos qual é a importância que essa palavra tem. Amém. Ela mudou as nossas vidas, continua mudando dia após dia e vai mudar na vida de mais pessoas. Amém. Desde que nós assumamos o compromisso de levar esta palavra. Amém. Nós temos essa incumbência. E eu tive a oportunidade de pregar para os jovens, falei uma palavra rápida, e eu fiz uma pergunta, né? O que significa o significado de missão? Algum jovem se aventura a falar aí, ou alguma outra pessoa? O que significa missão? Um por vez. Vamos lá. Uma tarefa a ser cumprida. Amém. Aqui diz o seguinte: encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, cumprir uma missão, função temporária ou determinada de que o governo encarrega um agente especial. Opa, tá dando o microfone aqui. Encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Aí ele está falando assim, alguma coisa. Cumprir uma missão, função temporária ou determinada de que o governo encarrega um agente especial. Missão científica seria série de pregações para instruções dos fiéis ou para a conversão de grupos. Aí eu perguntei depois para ele o que é missionário. Aí ele fala, aquele que cumpre a missão. É óbvio. Mas aqui diz assim, aquele que missiona, aquele que se dedica à pregação da sua fé, pregador, aquele que se dedica a propagar uma ideia propagandista. Amém? Olha só o que significa. Mas eu me atentei aqui quando ele falou do significado de missão, encargo. Encargo. Aí eu fui olhar no dicionário também. Encargo. Aquilo que é ou se tornou incumbência ou compromisso de alguém. Responsabilidade. Olha só. Nós somos incumbidos de algo. Há uma necessidade de pregar o Evangelho. Isso foi dado a nós por Deus, uma responsabilidade de falar desta palavra. Eu estava estudando sobre o que eu falaria hoje, e eu fui pesquisar sobre o assunto, e eu comecei a ver que 33% da população do mundo são cristãs. Desses 33% da população do mundo, que são 7 bilhões, 500 e alguma coisa, 33% já são cristãs. Aproximadamente no ano 100 depois de Cristo, havia 40 pessoas não alcançadas pelo Evangelho naquela população existente naquele momento. Hoje, só há 7 pessoas não alcançadas para cada cristão que existe no mundo. Porém, nessa pesquisa que eu fiz, me chamou muita atenção de algo que, dessas pessoas que estão no campo missionário, apenas 20 países estão cheios de missionários. Enviados de vários lugares para aquele país e estão trabalhando com cristãos já com pessoas que estão lá, talvez desviadas, talvez desanimadas, mas vão para o campo missionário, no lugar onde já foi
propagado a palavra. E apenas 3% do restante dos missionários são enviados às nações que ainda não conhecem Jesus. E pesquisando ainda mais, eles estavam mostrando que 98% de todo o ganho que os cristãos têm gastam consigo mesmo. 98% de tudo que nós ganhamos, nós gastamos com nós mesmos. E sobra apenas 2%, que são, nesses 2% são investidos em marketing, e 1% é diretamente direcionado à salvação de pessoas. Olha só a nossa responsabilidade de propagar, de dizer, de informar, né? Esse dia é um dia muito importante para que a gente veja e tenha consciência da necessidade de se pregar o Evangelho. Não só de se pregar, mas de custear. De dar de fato o dinheiro. Porque muitas vezes nós não podemos ir, mas nós podemos manter alguém que está no campo missionário, motivando ele. E outro dado também que me chamou a atenção, que de todos esses missionários que são enviados, o Brasil é o segundo maior país que envia missionários no mundo. O primeiro é os Estados Unidos. 128 milhões de pessoas estão em torno do mundo pregando o Evangelho. O Brasil, em cerca de 32 milhões de pessoas pregando o Evangelho fora do país. É uma quantidade bastante grande. Porém, essas pessoas que vão a outro país pregar o Evangelho, o tempo dele para pregar o Evangelho naquele país é apenas de 3%. Porque ele precisa trabalhar. Porque ele precisa fazer algo secular para que ele possa se manter. Nós vemos que há uma deficiência do conhecer dos cristãos sobre esses assuntos. Eu estava vendo um outro dado que me chamou muita atenção. Investe muito dinheiro para se fazer novos testamentos. E aí, nessa pesquisa que eu vi, eles estavam falando que 70% de todo o material feito é perdido. Ele se perde ou porque é de má qualidade, ou porque manusearam mal, ou porque as pessoas que o receberam não deram a atenção devida, mas eles são perdidos. Um outro dado alarmante: 58 bilhões de dólares são gastos todo ano em todos os segmentos, mas que diretamente não beneficiam nenhum missionário. E esses dados foram me chamando a atenção, me deixando extasiados. Estou olhando o rosto de vocês aí. Mas são informação que muitas vezes nós não temos. Nós não temos essa informação. E nós sabemos, a palavra chama a atenção, que o conhecimento da verdade nos faz o quê? Nos liberta. E exatamente o que nós estamos fazendo nessa noite é que você conheça a verdade. O que está sendo feito no mundo neste momento. E isso vai libertar nossas mentes a fim de que nós mudemos, né? Como nós somos ignorantes de algo, nós não podemos ser culpados pelaquilo. Mas quando nós tomamos ciência daquilo que é necessário, aí nós somos culpados.
E nós estamos nos últimos tempos. E Deus tem chamado a atenção de nós para isso. Para que nós prestemos atenção que nos últimos tempos o que estamos fazendo. Né? O que nós estamos fazendo para que essas pessoas sejam alcançadas. Lembrando que, como eu disse, 7 pessoas para cada cristão. Se cada um de nós alcançarmos 7 pessoas, nós vamos ter feito a nossa parte. Nós podemos alcançar muito mais e fazer a parte do outro irmão. Mas se nós alcançarmos apenas 7, nós já vamos estar fazendo a nossa parte como cristãos. Amém? Nós temos a necessidade de fazer isso. Eu vou ler aqui. Vou ver aqui se... Pois bem, vive no mundo hoje 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nem sequer uma vez. Essa vasta multidão representa 15 vezes a população do Brasil, ou 140 vezes a população da cidade de São Paulo, ou 17 mil vezes o Maracanã. 1,2 milhões são muçulmanos, 770 milhões são hinduístas, 360 milhões são budistas no mundo, 1,7 milhões são considerados cristãos. Desde quantos realmente são nascidos de novo? Desses quantos são nascidos de novo? Vamos ver aqui. É que são muitos dados, mas eu queria falar esses que são importantes. Não há outro nome que deverão ser salvos. Existe por volta de 190 nações no mundo, 12,5 grupos étnicos, 6.528 línguas. De toda a população do mundo, existe 1,1 bilhão de pessoas que são analfabetas, 1,3 bilhões são miseráveis, pobres, ou seja, ganham menos de $1.000 por ano. Somente serão salvas se ouvirem ou crerem no Evangelho de Jesus. Segundo a estatística, o movimento global do Evangelho nasce no mundo por volta de 370 mil, enquanto morrem 150 mil. Estima-se que 85 mil morrem por dia sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus. 85 mil morrem todos os dias sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus. Nem sequer uma vez. Ou seja, 2,5 bilhões de pessoas morrem a cada mês e vão para a eternidade sem sequer ter sido evangelizados. Olha só. São muitos dados aqui. Se a gente ficar lendo os dados, mas são alarmantes. São dados que, de fato, nos chocam. Muitas pessoas... eles fazem uma estatística que nos últimos 100 anos, mais de 100 bilhões de pessoas morreram sem ouvir a palavra. Muita gente. Jesus, ele estava lá no poço de Samaria, e ele conversando com aquela mulher, ele falou algo, né? Se você soubesse da água que eu te posso dar, né? A água que você beber, você nunca mais terá sede, você me pediria dessa água, você gostaria dessa água. E ele conversou com ela, enfim, vamos resumir a história. Ela reconheceu Jesus como
como um homem de Deus, como um enviado de Deus. E ela voltou para a sua cidade e ela trouxe aquelas pessoas todas para falarem com Jesus. E quando aquelas pessoas chegaram lá, e Jesus olhando aquilo, ele olhou para o campo e disse: olha, o campo estão brancos. Mas é interessante que nesse texto, a gente olhando depois, ele fala assim: mas ainda há 4 meses para as colheitas. Os discípulos estavam olhando para o natural, da colheita, que possivelmente da posição onde Jesus estava, fora da cidade ali, na entrada da cidade, talvez eles tivessem visto o campo, e o campo estava verde, ainda não estava pronto para a colheita. Mas ele estava falando de algo muito maior, que eram aquelas pessoas que tinham vindo para ouvir ele falar, para ouvir a palavra, para ouvir do Evangelho que hoje nós conhecemos, que muitas vezes ficamos abatidos, angustiados, tristes, e esquecemos de verdade de quem nós somos e da palavra que nós recebemos. Todos nós temos dificuldades, problemas, todos nós temos, e vamos continuar tendo, porque nós moramos nesse mundo ainda. Mas nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém. Mas a atenção nossa tem de se voltar para a necessidade de se falar do Evangelho vivo, aquele que transforma, aquele que liberta, e consequentemente mostrar os prodígios e maravilhas que esse Evangelho nos proporciona. Ele nos proporciona maravilhas todos os dias. Amém. E se nós formos quantificar e contar quantas bênçãos, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, ao longo de toda a nossa vida, ao longo, mesmo quando você não era cristão, se você parar e lembrar, você vai ver algum milagre que hoje você reconhece como milagre de Deus na sua vida naquele instante. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não estava levando em consideração a sua ignorância, mas ele estava levando em consideração que você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo. Para ser salvo. Mas a palavra nos chama a atenção lá em Romanos, que como virão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Como? Não tem como. Não tem como aprender algo que não é ensinado. Não tem como aprender algo que você não ensine e não gaste tempo de falar àquelas pessoas. A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E não é por acaso. Porque se você ouve, você adquire informação. Se você adquire informação, muda o seu pensar, muda a sua ação, muda a sua atitude, muda o seu compromisso, muda a sua direção, muda a forma de você agir. Nós sabemos que tem pessoas semi-analfabetas ou analfabetas que são bem-sucedidas. Mas se nós olharmos, ela é uma minoria. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm informação, são cultas, estudam, buscam informação. As pessoas que têm menos informação ficam restritas a ações de outras pessoas. Porque às vezes ela não sabe tomar a sua decisão própria. Mas quando nós temos a informação, nós não dependemos de ninguém. Nós tomamos a nossa atitude. Quando nós estamos diante de um problema como cristão, o que nós fazemos? Nós oramos, nós repreendemos, nós declaramos. Mas e quem não conhece, o que ela faz?
ela fica às vezes sem ação. Ela não sabe como se comportar mediante aquela dificuldade. Mas nós temos o poder para mudar essa situação. Amém. As informações que nós adquirimos ao longo dos anos nos proporciona fazer muitas coisas. Muitas coisas. Mas muitas vezes nós encontramos limitados e impossibilitados de fazer, porque nós nos colocamos muitas vezes nessa situação. Quando nós somos livres. E ninguém pode libertar alguém sendo prisioneiro. Um prisioneiro não pode libertar o outro. Mas se você é livre, você pode libertar um prisioneiro. Amém. Você pode libertar. Amém. Porque você está livre. Porque as suas mãos, os seus pés podem ir aonde você quiser. E você pode interceder, levar, ir lá, mesmo abrir a porta. Porque nós temos esse poder. A palavra de Deus fala que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. E aquilo que nós desligarmos também da mesma forma será desligado. Eis que lhe dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. A palavra fala aí que por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Mas pense bem, nós temos que dar a oportunidade para essa pessoa. Seria injusto eu falar, você está condenado. Mas você não deu nem a oportunidade de ser salvo. Nós somos a oportunidade dessas pessoas. Amém. Nós somos a oportunidade. Nós somos aqueles que levam a boa nova. Aleluia. Nós somos aqueles que levam o evangelho da salvação. Aquele no qual nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. Olha só o privilégio. Escolhidos. Quando o evangelho foi pregado, eu confundo lá o nome do... O anjo apareceu, ele estava orando, Cornélio, né? Ele estava orando, o anjo apareceu para ele, disse para ele ir à casa de um determinado homem. E aquele homem era um homem de Deus. E quando chegou lá, né, foi aquele homem que foi chamado, ele foi à casa dele, levou a palavra, pregou, e aquele homem foi alcançado. Mas olha só que eu quero chamar a atenção. O anjo não podia ter pregado para ele, ele não era um enviado de Deus ali, deu a autorização, falou com ele, também não podia ter pregado a palavra? Poderia, mas a ele não foi dado esse privilégio. A ele não foi dado esse privilégio. Ele apenas cumpriu o que Deus tinha mandado a ele. Vai lá e fala que lá, Pedro vai estar lá na casa de Simão, né, o curtidor, vai lá falar com ele, e ele foi até a casa daquele homem e falou do evangelho. E ele pôde ver a grandeza do poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas. Até ele ficou abismado. Nós temos que ficar entusiasmados com aquilo que a palavra faz. Glória. Amém. Nós às vezes fazemos acepção de pessoas, mas Deus não. Deus não. Deus ama a todos. Amém. Deus ama a todos. Glória a Deus.
anotei muitas coisas aqui. A cada segundo, né, eu coloquei, a cada segundo nasce 3 pessoas, 180, em 180, em 1 minuto nasce 180 pessoas. Eu marquei algumas coisas aqui, mas eu vou ler aqui uns versículos. Vamos lá. Peraí. É muito papel em pouco tempo. Vamos lá. Ver se eu acho aqui um outro ponto importante. Aleluia. Amém. Só um minutinho. Não vamos perder o foco. Mas são coisas importantes. Um texto aqui de Isaías fala assim. Isaías 52, 7. Alguém abre aí? Alguém abre Isaías 52, 7. Outro abre Isaías 61, 1. Lucas 10, 1 e 2. Vamos ler esse primeiro. Alguém lê para mim? Isaías 51, 7. 51, 7. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Só 7? É 52? Isso, 52, 7. Formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém. Olha só, quão formosos são sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas. Glória. Então, quão formosos são os seus pés, os meus pés, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos lá, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Lhes ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Amém. Então, quando você estiver indo, mesmo que seja passeio, seja no estado do lado, na cidade aqui ao lado, ou em outro país, ele fala que em todo tempo, pregue o Evangelho. Aleluia. Em todo tempo. Glória. Sempre vai haver alguma pessoa que não conhece ao Senhor. Vamos lá. Isaías 61, 1. Esse é um texto que Jesus declarou, né, sobre a própria vida dele. Vamos lá. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração e a proclamar liberdades aos cativos e abertura de prisão aos presos. Glória. Amém? Nós somos chamados para fazer isso também. Aleluia. Amém? Para pregar o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável do Senhor? Esse é o ano. Esse é o momento. Esse é a hora. Amém. Amém? É o ano aceitável do Senhor. Todos os anos, até que Ele venha, é aceitável. Porque depois que Ele vir,
não tem mais oportunidade, assim, entre aspas, né? Nós sabemos que aquelas pessoas que ficarem ainda vão ter uma segunda oportunidade. Porque Deus, de fato, não quer perder nenhum de nós. Amém? Vamos ver aqui. Lucas 10, 1 e 2. Lucas 10, 1 e 2. Aí depois vamos ler João 20, 21. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, e depois, de dois em dois, a toda a cidade e lugares aonde ele havia de ir, e diziam-lhe: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Precisa de trabalhadores para a seara. Precisa. Como eu disse, os campos estão brancos. Estão brancos. Quem já viu a colheita lá no campo, né? Quando o trigo está bom para ser colhido, aquela visão, né? Nós vemos, e até ali no quadro, quem nunca viu, repare ali no quadro. Olha só. É um campo imenso, grande. E hoje, né, falando da forma natural, vem aqueles grandes tratores, né? E mesmo assim, ele demora um tempão para colher aquele campo. Um tempão. Mas, quando nós trabalhamos em conjuntos, quando nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito, esse campo se torna pequeno. Se nós pegarmos aí, estatisticamente falando, como eu disse, se você multiplicar que nós somos 30% ou 33% de cristãos no mundo, e eu disse que só existe 7 pessoas para cada cristão alcançar. Agora imagine se meia dúzia de pessoas tivesse que fazer toda esta obra. Seria praticamente impossível. Mas juntos nós conseguimos alcançar a humanidade. Nós conseguimos alcançar o propósito de Deus. Nós conseguimos levar o evangelho da salvação. Amém. Vocês, assim como eu, saírem impactados daqui com essas informações. E que ela não seja apenas aquelas informações que muitas vezes nós achamos que são inúteis. Sabe? Aquelas coisas que nós ouvimos, achamos até interessantes, legal, né? Aprendi mais uma coisa, mas daqui uma semana não se lembra mais. E nem dedica do seu tempo para fazer nada em favor. Seja orar, seja ofertar. Mas o que eu vi nessa pesquisa toda que eu fiz é que, olha, eles estavam falando, os Estados Unidos, que é o que mais envia missionários, eles, estatisticamente falando lá, os números deles são 50 centavos por cristão por dia, que eles enviam para a missão. 50 centavos de dólar por dia. Olha só que pouquíssimo. Ou seja, se você multiplicar isso, né, no mês, no ano, você vai ver que ele vai chegar a um valor muito pequeno. O interessante disso é que nesses últimos 20 anos, eu posso falar para você que essa mentalidade dos cristãos não mudaram. Não mudaram nos últimos 20 anos. Porque eu lembro do Simon pregando lá no Munhoz, e eu estava nesse dia, e ele disse que
é menos, naquela ocasião ele falou que era menos que o valor de uma Coca-Cola, que eles investiam por ano em cada cristão. Há 20 anos atrás. Eu lembro de uma ministração. Olha só que hoje, essa estatística que eu vi é atual. Algumas pegaram um pouquinho do ano passado, mas são bem atuais, bem atualizadas. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Vamos ler mais um texto aqui. João 20, 21. Não, Lucas nós lemos? Ah, sim. Vamos lá. João 20, 21. Pode. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha só o que diz aqui, vou ler mais um texto. Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e reis e filhos de Israel. Ele estava falando aqui de Paulo. Mas nós podemos pegar essa palavra para nós. Nós somos uns vasos escolhidos para levar a palavra de Deus aos gentios, ou seja, aqueles que não a conhecem. Aí ele fala aqui, ó, no texto, né? Assim como o Pai... não, aqui. Os gentios e os reis e os filhos de Israel. Então, não interessa para quem, seja para os governadores, seja para as pessoas comuns, para quem seja, nós temos que levar a palavra. Amém? Como eu disse, tem muita coisa. É vasto aqui as informações. Mas eu gostaria que você pesquisasse. Coloca lá no Google informações sobre missões, a respeito de quantos missionários existem no mundo, quantos morrem. Começa a ler os relatórios. Às vezes a gente gasta tanto tempo lá no Zap, vendo às vezes informações inúteis. Gaste tempo lendo uma informação que vai ser útil. Amém? Que vai te trazer uma informação útil e que vai todos os dias te lembrar da necessidade de que há no mundo. E com isso vai fazer com quê? Com que nós criemos um compromisso. Amém. É igual, vamos usar ali o exemplo da nossa irmã. Ela trabalha ali faz ginástica ali, ensina o pessoal a fazer condicionamento físico. O pastor tem aquele lá, o Afina Rocha, o pastor é Afina Nunes. Bom, o que acontece é o seguinte: ela tem a informação e ele tem a necessidade. Agora, se ela passar as informações adequadas para ele, aí depende dele praticar. Mas também, se ela só passar as informações e não cobrar, não for exigente, não for atenciosa naquilo que ela está fazendo, aquelas informações que ela passou, por causa do corre-corre do dia a dia, talvez ele vai esquecer de algumas. Ele vai lembrar de algumas, é natural. Mas de algumas talvez ele esqueça. Mas aí exige compromisso de ambos. Daquela que ensina e daquele que quer ser ensinado. Assim há com as pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Mas, quando
essa pessoa começa a ver resultado, que nem o pastor está trabalhando para emagrecer. Quando ele começar de fato perceber o resultado, aquilo vai empolgar ele. Mas talvez, se ele não ver nenhuma mudança, ele não vai ficar tão empolgado. Mas aí, o problema pode estar nele? Sim. Mas também pode estar em quem está passando a informação. A forma, o tipo. Porque às vezes nós falamos no Evangelho, mas cada pessoa tem uma necessidade. Cada pessoa, nós temos que falar, nós falamos da mesma palavra, é a mesma, ela não muda. Mas nós temos que ter uma forma de alcançar aquelas pessoas. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é verdade? É. Mas você acha que ela vai achar legal? Ou vai se empolgar com essa informação? Não. Mas se eu falar de um Deus vivo, de um Deus amoroso, de um Deus que transforma, que liberta, que nos dá a possibilidade de fazer coisas imagináveis, inimagináveis, isso vai começar a atrair o olhar daquelas pessoas. Como eu disse lá no começo, nós somos um propagandista. Se você fizer propaganda de um produto que só serve para os outros, mas a pessoa não vê você utilizando, você acha que a pessoa vai comprar? Não. Mas se nós falamos de algo que nós utilizamos, que isso faz parte da nossa vida, isso vai entusiasmar aquela pessoa. Amém? Então assim, lembre, a palavra de Deus é algo que você deve usar. E quando ela começar a produzir resultado na sua vida, ela automaticamente vai produzir resultado na vida das outras pessoas. Amém. Então assim, medite na palavra, estude a palavra, leia, gaste tempo com ela, porque vai ser necessário para que você passe essas informações de forma conclusiva para aquela pessoa. Amém? Se você falar assim de um Deus que talvez salve, que talvez liberte, que talvez cure, você acha que ela vai te dar tanta atenção assim? Não. Mas se você experimentou daquilo, você vai falar com segurança. Amém. Amém? Graças a Deus. Eu vou parar por aqui, mas eu gostaria que você ficasse com essas informações. Glória. O Senhor é um Deus que transforma. Amém. E eu creio que nessa noite Ele transformou a sua vida para que você perceba qual é a sua necessidade dentro do corpo de Cristo e as ações que nós temos que ter correspondente àquilo que nós aprendemos. Porque quando nós praticamos aquilo que aprendemos, veremos o resultado. Amém? Ninguém gasta tempo na faculdade para não produzir nenhum resultado. Vai 4, 5, faz estágio, faz não sei o que, 7 anos, 8 anos, pós-graduação, 10 anos, o cara sentar lá e não fazer nada. Não. Ele quer colher o fruto daquilo que ele aprendeu. E nós temos que colher o fruto daquilo que nós temos que aprendido ao longo de 10, 20, 30 anos. Amém? Então, pratique a palavra. Amém. E uma das práticas da palavra é pregar o Evangelho. Amém. Então, pregue o Evangelho. A toda. Esse é o nosso compromisso. Amém? Fique de pé. Graças a Deus. Aleluia.